Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Santos, sou um dos colaboradores do setor de desporto da Câmara Municipal de Alcanena. Seja bem-vindo à primeira entrevista da rubrica A Conversa Com, do projeto AFISB, Atividade Física, Saúde e Bem-Estar. Comigo estão Mariana Marta, Adriana Ferreira e Antonieta Sousa, alunas do 11º ano do curso profissional de desporto da Escola Secundária de Alcanena. São minhas orientandas a propósito da formação em contexto de trabalho que estão a realizar no Serviço de Desporto, um estágio, portanto. Connosco está também a doutora Núria Duarte, psicóloga educacional, mestre em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra e atualmente mestranda em Gestão Escolar, Ciências de Educação na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Santarém. Fiquei muito feliz por saber que estás a fazer um mestrado lá, é uma das escolas onde eu fiz licenciatura, tenho grandes recordações dessa escola, grandes recordações mesmo. De Leiria, permite-me corrigir. De Leiria. O que é que eu disse? Não, disseste Santarém. Disse Santarém, peço desculpa. Leiria. Podia ser, também foi uma hipótese estudada na altura, mas depois em termos de horário ficou mas Leiria. Sabes, este erro justifica-se porque eu também fiz uma licenciatura na Escola Superior de Educação de Santarém, então agora aqui atrapalhei-me um pouco, mas acredita que voltei às minhas recordações de Leiria quando passei por lá. Bem, adiante. A doutora Núria exerce atualmente a sua atividade profissional na Câmara Municipal de Alcanena. Agora num registro um pouco já mais formal, Núria, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para falarmos um pouco hoje temas transversais da atividade física, desporto e exercício e da sua relação com a psicologia. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, obrigada por esta oportunidade, porque gosto muito de falar, também gosto muito de ouvir e é uma oportunidade para refletir sobre a ligação entre a psicologia e o exercício físico. A psicologia liga-se com todos os assuntos, não é? Mas, efetivamente, nunca tinha feito uma reflexão tão profunda sobre esta ligação, por isso, obrigada. Ora, essa, nós é que agradecemos também, porque este projeto está a subir alguma envergadura, também uma primeira experiência que eu tenho numa atividade deste tipo e, sobretudo, com 3 estagiárias, estão novinhas, estamos todos aqui a trabalhar pela primeira vez num projeto deste e está a ser realmente um desafio bastante interessante, que eu acho que vai colher os seus frutos, muito, muito sinceramente. Mas, Núria, antes de passarmos à entrevista propriamente dita, queres-nos falar um pouco sobre o teu percurso profissional e ainda antes disso, sobre o que é que te levou a escolher a área da psicologia. Porquê a psicologia? Quando é que tu sentiste que gostavas de seguir psicologia e porquê? Então, eu desde pequena que eu queria ser professora. E, entretanto, aos 15 anos, quando andava no 10º ano, é que percebi que queria uma profissão que ajudasse os outros. E então percebi que queria ser psicóloga. Penso que por gostar tanto de ouvir as pessoas, tentar compreender as pessoas e tentar ajudar de alguma forma. Eu penso que foi isso que me fez a querer a psicologia. E foi muito bom, porque no 10º ano passei a ter um objetivo e fez-me trabalhar muito mais do que o que eu tinha feito até à altura. Eu acho que percebi isto também do 10º ano e quando percebi isso comecei a empenhar muito mais na escola, por isso foi bom ter sido nessa altura. E penso que é uma das profissões mais bonitas que existem, não desmerecendo as outras, obviamente, mas gosto muito de ajudar as pessoas a tentarem encontrar ou reencontrar os seus caminhos na vida e a serem mais felizes. E acredito muito no potencial das pessoas também. Agora, em termos de experiência, o que diz? Desculpa. Ia confirmar, de acordo com a minha opinião, também é isso mesmo, é uma profissão muito altruísta, não é? Há profissões de várias áreas que se podem descrever de várias formas, mas a psicologia será certamente aquela que pode ser apelidada de altruísta. Pronto, e é justamente confirmar a tua opinião. Continua. Várias são, mas com certeza a psicologia sim. Mas lá está, todos nós... Claro que não é uma relação especializada e técnica, mas toda a gente tem a capacidade de ajudar o outro, não é? E ao ajudar o outro, estamos muitas vezes a ajudar-nos a nós próprios. Mas adiante. Em termos de percurso profissional, eu fiz várias coisas diferentes, mas em termos de psicologia, comecei no Centro de Reabilitação e Integração Torrejano e comecei a trabalhar com as crianças com necessidades educativas especiais nas escolas.
e efetivamente as crianças e jovens são aqueles com quem têm mais experiência e mais gosto em trabalhar. E pelos mais diversos motivos. Acompanhas por problemas emocionais, comportamentais, dificuldades de aprendizagem, crianças e jovens em riscos, problemas familiares. Neste momento estou a fazer bastante intervenção familiar. Ao intervir com uma criança ou um jovem, percebo que tenho mesmo que falar com os pais. Com a família. Sim, com a família. Intervir no contexto, sim. Sim. E também adultos com doença mental, com tipo de problemas emocionais, vítimas de violência doméstica. Faço também ações conjuntas, não só este apoio individual, e gosto muito de criar e desenvolver projetos. E então eu acho que a minha vida profissional cada vez mais tem sido marcada por esta relação de ajuda, estas relações de ajuda, e por outro lado por uma criatividade, para ir ao encontro das necessidades das pessoas de formas se calhar diferentes do costume. E gosto imenso de pensar e de criar projetos para ajudar as pessoas. Ora, está uma palavra interessante, não é? Tu acabas por nos vir dar aqui costuma-se ter uma mão direita, mas o que eu estou a sentir da tua parte, a tua disponibilidade é que tu estás a dar as tuas duas mãos direitas, se é que assim se pode dizer, para nos ajudares aqui neste projeto. Sim. Ok, muito bem, muito obrigado por nos falar um pouco sobre ti. Vamos agora então passar para a entrevista propriamente dita, e se eu não estou enganado, julgo que será a Antonieta aquela que vai lançar a primeira questão, não é, Antonieta? Passa a bola para ti, força aí. Núria, permita-me colocar-lhe a primeira questão. Atendendo ao atual contexto pandémico e mais particularmente aos vários condicionamentos que foram implementados pelo Governo, dos quais sublinhamos o confinamento, que consequências podem advir para a saúde mental das pessoas? Então, e falando da palavra confinamento, né? Confinamento e restrições, é o que tem acontecido. E então eu acho que acima de tudo tem havido perdas de rotinas. Existe uma imprevisibilidade, nós nunca sabemos desde há um ano esta parte o que é que vai acontecer. Não é? E na verdade o ser humano é um animal de rotinas, porque a rotina dá segurança. E vou-vos dar um exemplo, vocês se calhar nas aulas, se não tiverem lugar marcado, se puderem até ir para onde querem, entram na sala e vão para determinado lugar. E na vez seguinte que vão ter essa aula, qual é que é a tendência? É ir para esse lugar à mesma, certo? O ser humano é assim, o ser humano sente-se seguro no que conhece. E a pandemia veio dar uma grande volta a isso tudo, porque todos os dias, de vários em vários momentos, de pouco em pouco tempo, quero dizer, nós vemos-nos confrontados com estas mudanças, não é? Que vemos como uma ameaça à nossa segurança, porque temos que viver com a imprevisibilidade. Depois temos as perdas de liberdade, as perdas de pessoas, perda de trabalho e de sustento, a perda da vida como ela era, acima de tudo, não é? A perda do convívio, a perda do toque e do afeto mais alargado, e tudo isto tem trazido imensas consequências para a saúde mental, desde uma mente mais acelerada até uma mente mais vazia, os extremos, não é? Desde o stress, as dificuldades no sono, as diferenças também no apetite, o apetite maior ou menos apetite, a ansiedade, a depressão, tudo problemas que podem ser agravados ou aparecerem por causa da pandemia e dos impactos que tem. Acima de tudo, eu vou focar este ponto. Eu acho que há uma dificuldade em gerir emoções, que já é anterior à pandemia e que, como a pandemia fez com que, eu há dias deparei-me com esta frase, que dizia quarentena, o dia em que fomos obrigados a conviver com nós mesmos. Mas, na verdade, nem foi só com nós mesmos, também foi com quem vivia debaixo do nosso teto, com as nossas emoções e sentimentos, não é? Os sentimentos em relação a nós, em relação às outras pessoas, em relação ao mundo e em relação à vida. E as pessoas não estavam habituadas a isso. E então tudo isto junto, e com a nossa dificuldade em gerir estas emoções, realmente o impacto na saúde mental tem sido enorme e acho que vai continuar a ser. E com o passar do tempo nós vamos ver isso, se não for feito desde já nada para travar essa situação. É isso. O facto de ficarmos tocaste em um ponto que me parece fundamental, a falta de liberdade. Eu fui fazendo alguns apontamentos enquanto respondias
e a falta de liberdade e o facto de ficarmos confinados em casa, e agora ligando um pouco com o teu discurso mais no final da resposta a esta pergunta, de sermos obrigados a conviver connosco próprios constantemente, com os outros com quem partilhamos o nosso dia-a-dia de uma forma geral, mas lá está, perdemos as tais rotinas e fomos obrigados, impostos a viver outras rotinas que nos obrigam a estar com os outros constantemente. Eu acredito que isso aliás, todos de certa forma estamos a passar por isso perturba-nos um pouco no nosso dia-a-dia, obriga-nos a lidar com uma rotina com a qual não estávamos habituados e pode trazer, sei lá, situações de irritabilidade, situações de frustração, situações de raiva, e acredito que influencia realmente o confinamento na saúde mental seja grande. Mas é justamente por isso que eu agora vou desafiar a Ariana a lançar a sua primeira questão, porque parece-me que vamos falar de qualquer coisa que pode contribuir aqui para que esta saúde mental melhore, não é? Força, Adriana. Núria, na sequência da questão anterior, pergunto agora: a prática de atividade física pode contribuir para a saúde mental? Se sim, quais os benefícios da atividade física, designadamente a nível psicológico, assim como para a saúde e bem-estar? De uma forma geral, pode dar-nos alguns exemplos, por favor? Então, Adriana, eu, quando me refiro à saúde mental, ou quando fazem referência à saúde mental, eu interpreto como saúde psicológica, que é o conjunto da mental e da emocional, não é? Em primeiro lugar, queria colocar isso em destaque, porque, efetivamente, a sociedade andava demasiado concentrada na mente nos últimos anos, nos últimos séculos, sei lá, e esquecia o resto, esquecia o corpo e esquecia as emoções. E agora estamos a ter a oportunidade de focar as emoções e de recuperar também a importância do corpo. E do corpo não só como imagem, não é? Não só a imagem que se vê, mas o tratar do corpo. E eu especificamente faço a ligação entre corpo, mente e emoções, que existe, mas que normalmente nós não tomamos consciência disso. E quero começar por esse conceito para perceberem aqui a minha concepção de benefícios da atividade física para a saúde psicológica. É esta ligação que existe e que não consegue ser interrompida. E eu gostava de começar por vos desafiar a entrarem num exercício comigo, se assim quiserem. Quem não quiser fica só a observar, e quem quiser pode participar. Está bem? Que é que aí vem? Então, não é nada extraordinário. Eu vou-vos pedir que, para imaginarem uma situação, e se quiserem fechar os olhos, porque quando nós fechamos os olhos conseguimos entrar mais em contacto connosco. Não é? Mas nem todas as pessoas se sentem confortáveis para fechar os olhos, porque tem que haver segurança. Por isso, façam como se sentirem mais confortáveis. Peço-vos para se concentrarem e, se sentirem confortáveis, fecharem os olhos e pensarem numa situação que vos faz sentir calma. Ok? Tentarem visualizar uma imagem de um sítio, de uma situação que vos faz sentir calma. E peço-vos que tentem imaginar onde é que sentem a calma no vosso corpo. Sintam a calma no vosso corpo. Que sítio ou que sítios é que sentem que estão ativos, em que a calma permanece? E podem respirar fundo, porque ajuda também a acalmar, não é? E depois podem parar, entretanto, e voltar cá, lá do sítio onde estiveram. Já parei, estava a olhar para cada uma delas, porque rapidamente, assim que lançaste o desafio, rapidamente fechei os olhos e rapidamente comecei a seguir as tuas palavras e cheguei lá muito depressa. Eu não sei se tu queres que nós partilhemos os sítios onde nós chegamos, mas... Pronto, se quiserem partilhar os locais... Então eu partilho os meus sítios. 2 sítios que me fazem sentir calma, sim, que me fazem sentir, que me trazem calma, me fazem sentir calma. Muito rapidamente, sentado numa praia, olhos fechados e a ouvir o som do mar. O segundo sítio, deitado no chão, em cima de folhas, em plena natureza, e a ouvir os sons da natureza. Relativamente ao local do meu corpo onde eu sinto essa calma, será algures no peito, portanto, na zona do peito.
Portanto, foi muito fácil para mim chegar a estas conclusões. Não sei. Obrigada. Estou curioso pela resposta das meninas, não sei. Querem partilhar a vossa resposta? A minha foi exatamente parecida com a tua. Foi na praia e sim, senti no peito acompanhar a respiração, acho que foi o que me manteve mais calma. A mim também foi mais no peito. E onde é que tu te imaginaste, Antonieta? Ai, sei lá. Não me imaginei logo isso, só imaginei só estava assim no peito. Ok. Há pessoas que têm mais capacidade para conseguir visualizar, há outras que não têm, não há problema nenhum. E tu, Ariana? Bom, eu pensei logo no meu quarto, porque é tipo o meu ponto de refúgio. Sempre que eu estou mal ou se passa alguma coisa, é onde eu me vou. Então, pronto, é o meu quarto. E automaticamente eu senti tipo descontrair, tipo tirar um peso dos ombros e uma sensação no peito também. Sim, tirar um peso dos ombros. Que giro. Pronto, isto foi só. Nós podemos agora fazer o contrário, só que o contrário não é muito agradável, era pedir-vos numa situação em que sintam raiva, mas não precisamos de fazer. Vocês sabem, se calhar, se sentirem a raiva, os vossos músculos ficam mais tensos, o maxilar fica mais tenso, os ombros ficam mais elevados. E depois há sempre os pensamentos associados a estas emoções, não é? A gente normalmente, o que é que acontece? Temos um pensamento e depois sentimos a emoção. Ou então a emoção às vezes vem, nós nem sabemos muito bem de onde, nem conseguimos identificar se há um pensamento ligado. E sentimos no corpo efetivamente, não é? E por isso é fácil perceber que existe esta ligação entre o corpo, a mente e as emoções. E de que modo é que isto é importante? Vocês ao movimentarem o vosso corpo, nós ao movimentarmos o nosso corpo, e aqui fazendo a referência à atividade física e à importância da atividade física, acaba por fazer fluir as emoções, fazer focar a mente, não é? Porque não sei se vocês podem partilhar as vossas experiências de atividade física. Quando estão a fazer atividade física, normalmente não estão a pensar em coisas más. Ou até podem estar a pensar em coisas más, mas isso dá-vos a energia suficiente para descarregar, digamos assim, certo? Para funcionar, para descarregar. Mas, por norma, normalmente a atividade física acaba por fazer com que a mente esteja mais limpa, as emoções fluam melhor e todo o stress, toda aquela contração que nós temos em nós acaba por fluir e por sair. Acaba por conectar estas três partes de nós, o corpo, a mente e as emoções. No meu caso pessoal, eu nem sempre consigo, durante a prática da atividade física, nem sempre consigo abstrair-me da mente, sobretudo em momentos em que tenho uma agenda muito preenchida, tenho prazos em cima de mim, por vezes é complicado abstrair-me um pouco, mesmo quando estou em prática de atividade física, exercício físico, nomeadamente. Mas há uma coisa que é sempre comum, que é o pós-atividade física, a sensação de bem-estar que vem a seguir. Eu diria que num dia-a-dia normal, sem questões, sejam de que ordem forem, pessoais, profissionais, num dia-a-dia normal, a mente abstrai-se com a maior das facilidades enquanto eu estou a praticar. Num dia-a-dia mais intenso, mais estressante, a mente não se abstrai, mas em qualquer uma das situações, o período pós-prática de atividade física deixa-me mais relaxado, mais descontraído e contribui para o meu bem-estar, sem dúvida nenhuma. Sim, aumenta as endorfinas, não é? As endorfinas são os hormônios da felicidade, acaba por aumentar o bem-estar, aumenta as funções cognitivas também, melhora a memória, melhora a concentração, dorme-se melhor, reduz o stress, alivia a ansiedade, pode aumentar a autoconfiança e a autoestima e também pode, de uma forma indireta, desenvolver as nossas relações com os outros, porque se fizermos prática de atividade física com outras pessoas ou vamos para determinados locais, acabamos por ter outras relações interpessoais, não é? Eu acho, e assim num jeito de conclusão, que a atividade física ajuda a desatar nós emocionais, pode ajudar a desatar nós emocionais em nós. Nunca tinha pensado nisso. Nós físicos, mas que são físicos porque são emocionais, e então
Muito bem, muito bem. Meninas, consideram esta questão respondida? Uhum. Certeza. É? Quando quiserem, Então, façam mais perguntas. Se eu não souber responder, vou pesquisar. muito bem. Então, passamos agora sim à Ariana, agora sim, que vai lançar também uma questão. Força aí, Ariana. Núria, a prática de atividade física é recomendada para as pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental, como por exemplo a depressão, a ansiedade, o síndrome de pânico, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. As minhas questões são: porquê e quais os benefícios que as pessoas que sofrem de algum destes transtornos podem retirar da prática da atividade física? Então, a questão anterior acaba por responder a qualquer questão sobre qual é o benefício, não é? Mas assim mais especificamente, em relação ao que perguntaste. Na depressão, sabemos que o que está subjacente, existem sempre os aspectos biológicos que explicam os desequilíbrios que nós temos ao nível da saúde psicológica, não é? Da saúde mental, digamos assim. Mas em termos de saúde psicológica e recuperando o emocional, o que está na base de uma depressão é a tristeza, é a emoção da tristeza. E as pessoas com depressão sentem desânimo, normalmente há uma perda de objetivos, há um desinteresse pela vida e o corpo está parado, não é? Lá no seu cantinho, no escuro de preferência, e não se quer ver muita gente nem fazer muita coisa. E então aqui a prática da atividade física acaba por permitir que a pessoa, por um lado, comece a ganhar objetivos, por outro, se comece a movimentar, que é muito importante para este corpo parado, não é? E acaba por aumentar o bem-estar e reduzir a tristeza, e isto devido às hormonas e ao efeito que a atividade física tem nesse sentido. As outras perturbações que falaste, a ansiedade, os ataques de pânico, a hiperatividade com déficit de atenção, em que a todas subjaja é a ansiedade, são perturbações de ansiedade, e que existe, e aí é o contrário, temos aqui o contrário, temos normalmente a preocupação, o stress, uma agitação motora, os músculos mais tensos, não é? Que é o próprio e normal da ansiedade. E então a atividade física acaba por ter aqui um papel de regular a energia, acaba por regular estes níveis de energia, que em vez de estarem sempre assim nos picos, porque estas pessoas não estão a fazer. Imaginem as crianças com hiperatividade e déficit de atenção, e que normalmente têm um maior nível de energia, então sempre. Mas essa energia não é canalizada, não é balizada, não é limitada, e a atividade física acaba por contribuir para que eles possam canalizar essa energia de alguma forma. E então eu penso que acaba por regular a energia, diminui o stress e liberta a atenção também, não é? Em termos de exemplos práticos, posso-vos dizer que eu já tive um senhor que tinha perturbação obsessiva-compulsiva, que é uma perturbação de ansiedade, e ele dizia que as caminhadas efetivamente o faziam reduzir os pensamentos obsessivos, e por outro lado, e era um problema que ele tinha, era não ter muitas relações sociais, não tinha muitas amizades, e ao caminhar, ia caminhar normalmente com outras pessoas, e por isso também contribuiu para essa parte, o que também contribuiu para aumentar a autoestima, não é? Pois está tudo interligado, isto está interligado. E como já vos disse, as crianças com hiperatividade e déficit de atenção, sem dúvida, normalmente quando frequentam isso, eu costumo de receitar, inclusive exercício físico, a toda a gente que fala, mas depois especificamente, obviamente para certos casos, e estas crianças sem dúvida que beneficiam imenso, porque lá está, canalizam a sua energia. Por isso, a atividade física tanto é boa para quem está mais parado emocionalmente, depressivo, para com quem está mais agitado emocionalmente ou psicologicamente falando. Ajuda a regular, portanto. Sim, exatamente. Muito bem, muito obrigado, Núria. Na resposta à questão anterior, falaste de ansiedade, sobretudo, mas também houve ali uma palavrinha que despontou: stress. E a Antonieta tem justamente uma questão para te colocar sobre stress, não é, Antonieta? Sim. Então, força aí. Núria, um dia-a-dia profissional intenso, acelerado e desgastante pode originar stress e desencadear um conjunto de consequências negativas. Pelo que questiono, de que forma é que a atividade física pode contribuir para a redução do stress e para o bem-estar dos indivíduos? Então, como eu acho que já referi,
nós, a sociedade, tem andado demasiado ocupada com a mente e no trabalho é isso que acontece também, não é? Aliás, até a própria escola, vamos cá ver, com o que é que se preocupa normalmente mais com as disciplinas que têm a ver com a mente, mais científicas, digamos assim. Normalmente a parte artística e a parte esportiva fica um bocadinho mais para o lado. Apesar que eu sei que agora nos últimos anos tem-se tentado recuperar essa parte de alguma forma, principalmente a parte artística. Já se vêem muitos projetos a tentar chamar essa parte também, que normalmente é a parte que trabalha mais as emoções, não é? Mas eu acho que falta uma estratégia para chamar mais a parte desportiva, a importância da parte desportiva, não é? Isto para dizer, e no trabalho também o que é que normalmente se foca a mente, porque, o que é que nós funcionamos, como é que nós funcionamos, é os processos cognitivos, o pensamento, o raciocínio, a memória, é essa parte que nós utilizamos mais no trabalho, efetivamente, não é? E o que é que acontece? Nós, ao utilizarmos tanto essa parte, acabamos por, muitas vezes, desligar as emoções ou não as gerir. E, na verdade, as causas do stress são emocionais. Claro, mais uma vez, tudo tem a sua parte biológica e a sua explicação biológica, mas, na verdade, nós sentimos stress também porque não conseguimos gerir dentro de nós o que está a acontecer fora de nós. Por exemplo, quando no trabalho temos que fazer qualquer coisa muito rápido, porque o prazo está a terminar e aparecem mais coisas para fazer, e o que é que acontece? A tensão vai-se acumulando, os músculos vão ficando cada vez mais tensos, não é? Todo o corpo fica tenso. Então esse stress emocional, esse stress psicológico acaba por se acumular imenso no corpo. A mente fica confusa, fica cansada, existem dificuldades de atenção, na memória, no raciocínio, existe o tal desequilíbrio emocional em que as pessoas depois acabam por ficar mais reativas, o que depois acaba por contribuir para gerar maior stress, porque se já estamos estressados, alguém nos diz alguma coisa, nós reagimos mal, não é? E o que é que outra pessoa também normalmente vai reagir mal ou não, mas nós acabamos por ficar ainda mais estressados. Se não houver nada que quebre esse ciclo. Acaba por ser uma espécie de efeito de bola de neve a descer a montanha. Exatamente. E o desporto pode nos ajudar a lidar com isso, não é? Exatamente. Mais uma vez, a atividade física acaba por equilibrar estas hormonas do stress, não é? Este funcionamento do stress em nós, e ao produzir as hormonas do bem-estar, aumenta os níveis de bem-estar em nós, e eu acho que acaba por limpar a mente, que eu acho que já utilizei essa expressão, acaba por contribuir para limpar a mente de alguma forma, a não ser que estejamos num estado de stress tal, como o Rui disse há bocado, que nem assim consegue limpar a mente naqueles dias de maior stress, não é? Mas efetivamente a atividade física pode contribuir para isso e para além disso também o fluir das emoções. Eu recomendo, se nos dias de maior stress a atividade física não for suficiente, tem que se fazer muito relaxamento, não é? Obviamente, muita respiração, muito relaxamento, há muitas técnicas e estratégias, pode ser de ajuda. A propósito da questão que a Adriana te vai lançar a seguir, há aqui também um outro fator que pode ser muito importante e que nos pode ajudar a gerir esse stress, não é, Adriana? Núria, a qualidade do sono tende a melhorar quando se pratica atividade física. Por que é que isso acontece e quais são os mecanismos internos do corpo humano que levam a que tal aconteça? O sono, justamente. É verdade, o sono que é a nossa cura, o nosso regenerador de tudo, fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, por isso é tão importante o descanso suficiente. E, na verdade, a atividade física tem imensos contributos para o sono. Está comprovado que se demora menos tempo a adormecer quando se pratica atividade física, que a insónia é reduzida àqueles tempos em que estamos acordados durante o sono, em que vamos acordando, melhora a qualidade do sono, não é? Obviamente, e está-se mais tempo em sono profundo, também é interessante, não é? E também porque a atividade física, e ligando à questão anterior, a reduzir o stress, acaba por reduzir os problemas de sono, não é? Se reduz o stress, muitas vezes nós não conseguimos dormir porque estamos em stress, e então uma coisa acaba por levar a outra. O que é que a atividade física também faz?
cansa o corpo, cansa os músculos, relaxa. Então acaba por provocar toda uma sensação de relaxe que acaba por se estender, obviamente, ao sono. E, na verdade, a atividade física é melhor ainda e pode ser mais potenciada aqui em termos do sono especificamente se for realizada pela manhã. E porquê? Porque acaba por regular o ciclo circadiano, que tem a ver com o nosso ritmo biológico, os nossos ritmos biológicos, o ciclo das 24 horas, de estar em vigília, estar acordado e estar a dormir. E então, se praticarmos atividade física ao ar livre e logo pela manhã, com certeza que a qualidade de sono vai ser melhorada, sem dúvida alguma. E porquê é que isto acontece? Porque a nossa hormona da energia, digamos assim, o cortisol, tem o seu pico às 9 da manhã e é mais baixa à noite. Esta hormona está mais baixa à noite. Então, se nós estivermos junto da luz e ativos nesta altura, do pico do cortisol, acabamos por conseguir equilibrar este ciclo, porque estamos a mexer efetivamente na altura em que temos o maior nível de energia e estamos a contribuir para o relaxamento quando estes níveis de energia baixam. No entanto, é óbvio que é melhor a atividade física em qualquer hora do dia do que zero de atividade física, obviamente. Mas, na verdade, pode potenciar o sono se for desta forma. É verdade. Diz, Rui, diz. Desculpa, eu tenho tendência para tornar uma entrevista numa conversa, né? Eu acho que sim, porque senão não tem piada nenhuma. Eu estava aqui a pensar que ao praticarmos a atividade física de manhã, e obviamente teria que ser partindo do princípio que toda a gente terá a sua atividade profissional, ao praticarmos de manhã será antes da atividade profissional, provavelmente. Essa atividade física praticada de manhã vai contribuir até para a redução do stress no próprio dia-a-dia profissional e poderá ser um auxílio, digamos assim. Sim. E eu até estava aqui a pensar em tentar estruturar, que eu adoro estruturas, esquemas, já temos conversado um pouco sobre isso, e estava aqui a pensar como é que nós poderíamos estruturar, ou como é que eu poderia estruturar um dia-a-dia assim, acordando, praticando atividade física, indo para o trabalho e depois ao final do dia, ao invés da atividade física, acrescentar um pouco aquilo que tu falaste numa das questões de anos atrás, relaxar, meditar, exercícios de respiração, que até podem ser, no meu caso, precursores do sono, porque a meditação nunca foi uma coisa que eu conseguisse alcançar, mas já consegui trabalhar um pouco a minha respiração e acabo por ficar de tal forma relaxado que acaba por induzir o sono com a maior das naturalidades. Eu nunca tinha pensado na questão dessa maneira, mas temos sempre a tempo de olhar para as questões de outra prisma. Né? Posso sempre pensar em praticar atividade física antes de ir para o trabalho. Terei que me levantar mais cedo, eventualmente. Essa é a parte mais complicada. Tu tocaste aí num ponto que é verdade, que em termos de disponibilidade horária as pessoas acabam, muitas vezes é por ir ao final do dia. Exatamente. E praticar uma atividade física moderada e intensa ao final do dia pode fazer o efeito contrário em termos de sono, pode fazer com que as pessoas fiquem mais agitadas psicologicamente, mentalmente, e pode contribuir para... Agora depende, se for uma atividade física menos intensa, não é? O yoga, por exemplo, ao final do dia, para mim, parece-me que sim, parece-me que pode até contribuir para o sono, porque lá está, é uma coisa que alinha corpo e alinha a mente, e daí contribuir. Depende da atividade, sem dúvida alguma. Agora, moderada e intensa, eu acho que tem mais benefícios e principalmente para o sono de manhã. Até agora temos estado aqui a falar dos benefícios da atividade física, vamos tentar voltar aqui esta questão ao contrário. A Ariana tem uma questão para te colocar justamente sobre isso. Núria, se a atividade física promove uma série de benefícios a nível psicológico, por oposição, em que aspectos é que o sedentarismo ou a ausência de atividade física pode ser uma desvantagem ou um malefício, digamos assim, para a saúde mental? Então, nós fomos falando sempre disso, não é? Será o contrário de tudo isto que se tem vindo a falar, o stress acumulado, as dificuldades no sono, as funções cognitivas diminuídas, a memória, a atenção, a concentração, o aumento da ansiedade ou da depressão, não é? A dificuldade, ainda maior dificuldade em gerir emoções, o bloqueio das emoções, pode levar até à dificuldade na relação com os outros, não é? Por causa deste stress acumulado e etc.
dificuldades na autoestima, eu acho que provoca mesmo, ou tem um maior potencial para provocar um desequilíbrio ao nível da saúde psicológica. Vocês, por exemplo, quando estão em momentos que não praticam atividade física, qual é a diferença que notam relativamente aos momentos, às alturas da vossa vida em que praticam? Pensem lá. Na vossa forma de sentir, de estar, o que é que notam de diferente? Ou não há diferença, está tudo igual? Não. Quando eu pratico atividade física, sinto-me melhor comigo mesma. Sim, sim. Então, Mais fisicamente como mentalmente. Sim, sim. Sim, Mais ativa, não é? Diz, Adriana. eu ia dizer que sinto-me mais liberta mentalmente, ou seja, com o ar livre, o sol, acho que tudo causa uma alegria maior em mim e É o bem-estar, sim, 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 sim. Ou seja, as pessoas até podem estar felizes nas suas vidas, sem atividade física, mas praticarem atividade física com certeza que vão se sentirem a melhor. Poderá incrementar essa felicidade. Eu estava a pensar justamente aqui em duas questões sobre os malefícios do sedentarismo, especificamente para mim, e consigo olhar para a questão de duas formas. Pegando no teu discurso, que todo ele vai muito canalizado para a questão do bem-estar e das emoções, sem dúvida alguma que, ao nível emocional, quando eu pratico atividade física de uma forma regular, sinto-me, regra geral, mais relaxado, mais tranquilo no dia-a-dia, digamos assim. Mas pegando, sobretudo, no contexto que temos vivido atualmente ao nível do confinamento e que nos remeteu a todos para casa e que nos remeteu a todos para casa em muitas ocasiões com PTs a saltitar de um lado para o outro na internet a fazer o seu melhor para que nós nos mantenhamos em atividade física, em atividade, digamos assim. Também acredito que muita gente esteja cansado de estar em casa, olhar para um ecrã e sinta que aquele não é o ambiente mais adequado onde gostaria de estar efetivamente a praticar atividade física. Há dias atrás estive inclusivamente a conversar com um colega da área que tem um ginásio e que falava sobre isso, falava justamente sobre o facto de, por mais que ele se esforce e por mais que ele tente continuar a veicular a mensagem, a prática, e por mais que ele se organize e procure estimular os seus clientes, nota cada vez mais uma quebra na prática, porque as pessoas também já estão cansadas de estar em casa, já começam a achar que isto não faz sentido nenhum, querem retomar as suas vidas normais. Mas bem, também é verdade que eu me perdi aqui um pouco a fazer a ligação da questão emocional para a questão onde eu queria ir agora, que é a questão da autoimagem. Eu, quando não pratico atividade física, com alguma facilidade aumento de peso, e eu neste momento tenho estado completamente parado, porque acabei por deixar o ginásio, que é um dos meus sítios de eleição para praticar atividade física, e também não tenho feito a minha segunda escolha, que é andar pela natureza. Gosto muito de andar pela natureza, caminhar, relaxa-me imenso andar pela natureza, eu não o tenho feito, a verdade é essa. Portanto, aí, meia culpa, sem dúvida alguma. O confinamento também nos atirou para casa, e se num primeiro confinamento todos andávamos a aprender a fazer pão, pelas 1001 receitas que saltitavam aí pela internet, neste momento eu já não estou tão preocupado em fazer pão, ou aprender a fazer pão, mas continuo a comer bem, porque gosto muito de comer, gosto muito de cozinhar, gosto muito de experimentar. E a verdade é que às vezes também como em demasia, ou seja, o confinamento atirou-me para casa, atirou-me para, entre aspas, a compulsão alimentar, que realmente adoro comer, e isso acaba por ter malefícios ao nível psicológico. Porquê? Porque eu não gosto do que olho, daquilo que vejo quando me olho ao espelho, digamos assim. Portanto, estou talvez com 7, 8 quilos a mais do que é normal e não gosto daquilo que vejo ao espelho. Portanto, afeta-me nesse aspecto em termos de autoimagem. Ou seja, eu estou aqui há meia hora para dizer duas coisas. A falta de atividade física a mim afeta-me de duas formas. Deixa-me mais tenso, sem dúvida, não sou uma pessoa tão relaxada no dia-a-dia e mexe com a minha autoimagem porque tenho tendência para engordar com alguma facilidade. Portanto, isso é a minha experiência pessoal. Sim, sem dúvida que isso também é uma parte muito importante da atividade física, que é o não praticar, em termos de imagem corporal, a autoimagem que temos de nós pode afetar muito a autoestima, sem dúvida alguma. Com depois todos os efeitos que tem ao nível psicológico e emocional. Antonieta.
Doutora, queres partilhar como é que, de certa forma, a falta de atividade física te afeta? Embora eu acho que não és uma menina muito parada, nem que seja no TikTok a saltitar. pois, atividade física é uma coisa que está dentro de mim. Não há um dia que eu não faça alguma coisa acerca da atividade física. Ou seja, acabas por não sofrer destas coisas que nós estamos aqui a falar, não é? Pois, exatamente. Não Pois sei. não sabes responder a essa pergunta, claro. Muito bem. Então, Antonieta, força aí com a questão que tu queres lançar. Núria, a propósito da relação ser ativo ou ser sedentário, é um cenário comum alguém iniciar a prática de atividade física e pouco tempo depois desistir e voltar a adotar comportamentos sedentários? Neste quadro, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Por que é que os comportamentos de desistência da prática de atividade física acontecem? Que estratégias podem ser adotadas para os praticantes no sentido de se manterem ativos, e nos casos em que a prática é acompanhada por técnicas de exercício físico, que estratégias podem eles adotar para o mesmo efeito? Ok, então eu vou começar por perguntar ao Rui porque é que ele deixou de caminhar e não voltou a caminhar. Por falta de tempo, por falta de vontade, porquê? Considerando que eu estou a falar com uma colega que é psicóloga, eu julgo que ela vai querer levar esta questão para a motivação. E então eu confesso que me tenho sentido um pouco desmotivado, portanto falta motivação interior, motivação intrínseca para não me perder aqui no discurso. A resposta mais direta é essa, mesmo não tenho sentido motivação, muita vontade de, pronto, é a resposta direta que eu posso dar, muito sinceramente. Sim, na verdade eu acho que esse é o fator mais importante, é a motivação, apesar de haverem outros, também há a questão das oportunidades, a pessoa tem a oportunidade ou não, de alguma forma, e até o próprio pensamento sobre a atividade física, as cognições que nós temos, as crenças que nós temos sobre se é importante ou não, o que é que nos foi transmitido enquanto crianças, etc, etc, ou já crescidos, quais são as crenças que nós temos em relação à atividade física, mas sem dúvida alguma que depois o que nos faz engajar, digamos assim, entrar na atividade e permanecer é a motivação, que pode ser, como o Rui estava a falar, a motivação intrínseca, que é interior, a nossa força de vontade, digamos assim, ou pode ser extrínseca. Extrínseca quer dizer que existe qualquer coisa no ambiente, alguma recompensa ou alguma coisa que nos faz ter vontade de... Podemos dizer mais ou menos, em termos de exemplos, a motivação intrínseca é eu quero, eu gosto, eu sei que me faz bem, eu gosto, eu quero mesmo. E em termos de motivação extrínseca é eu vou fazer porque alguém me disse que era bom, porque eu preciso por algum motivo, alguém me disse que eu precisava, e não porque eu estou motivado para. Né? É essa a grande diferença. Agora, em termos de estratégias para a pessoa voltar a fazer... Quando essa motivação normalmente é intrínseca, é um bocadinho mais simples. É um bocadinho a pessoa tem que refletir ela própria nos benefícios que costuma ter quando faz, como é que se sente quando faz, que coisas boas é que a atividade física lhe traz. É pensar nisso. Apesar que eu acho que a pessoa, quando tem motivação intrínseca, mais cedo ou mais tarde acaba por voltar à atividade física, porque é um objetivo que tem e não vai descansar enquanto não alcançar esse objetivo. É algo que faz parte dela, não é? Exatamente, que está dentro dela, que faz parte dela. Em termos de motivação extrínseca, as pessoas têm que arranjar uma fonte externa que reforce o comportamento, como por exemplo, faço uma caminhada e no final vou comer qualquer coisa que eu gosto muito, vou comer um gelado ou qualquer coisa, para ver se eu consigo ter a vontade para entrar nessa parte, na atividade física. Relativamente, de forma mais específica, o que é que os técnicos podem fazer? É ir um bocadinho por estas estratégias. Quando percebem, primeiro que tudo têm que perceber qual é que é o tipo de motivação que move a pessoa. Penso que também é importante em qualquer uma das motivações perceberem qual é que é
as atitudes, as cognições das pessoas relativamente à atividade física. O que é que a pessoa pensa disso? O que é que acha sobre isso? E também informar os benefícios. Perceber porque é que aquela pessoa está ali será talvez um ponto de partida para conseguir motivar. Exatamente. Informar sobre os benefícios da atividade física, sem dúvida alguma, acho que é importante em qualquer dos tipos de motivação, e depois tentar perceber quais é que são os obstáculos. Acabam por funcionar um bocadinho como psicólogos ou como coaches, não é? Eu penso que sim. Acho que é importante, e essa vertente é importante em todas as profissões, mas essencialmente nesta parte. Então eu acho que quando percebem que há uma motivação intrínseca, podem levar a pessoa, como eu estava a dizer, a tentar se lembrar, então, olha, pense lá, quando fazia aquele exercício, como é que se sentia? Como é que se sentia o seu corpo? Como é que a sua mente se sentia? Para a pessoa, de alguma forma, reviver essas sensações e tentar ficar mais motivada para, ok, eu gosto disto, então eu quero isto, eu quero mesmo isto, quero procurar isto, quero fazer. Em termos de motivação extrínseca, é tentar funcionar um bocadinho à base de recompensas, por exemplo, em termos de ginásios ou assim, olha, então fazes X sessões, tens direito a mais X. Esse tipo de ofertas e de pacotes que até se fazem com alguma frequência, é uma forma de se trabalhar a motivação extrínseca. Eu penso, dar brindes, qualquer coisa do género, qualquer recompensa, acaba por poder fomentar o exercício físico destas pessoas, estimular, sim. Eventualmente estimular alguém que tenha mais dificuldades. Não é? Sim. E uma questão muito importante. Eu acho que é muito importante começar a desenvolver o gosto pela atividade física desde pequeninos, desde crianças. E então, como em tudo na vida, começa por aí. Começa pelas crianças e conseguir incutir-lhes nelas a importância da atividade física e que realmente a façam, sem dúvida alguma. Seja de que maneira que for, em que contexto que for. Ou seja, eu acho que acaba por funcionar muito também através da educação precoce, digamos assim. Acho que isso é super importante. Coisa que voltámos a retomar nesta semana com a reabertura das escolas, pelo menos até ao primeiro ciclo. Eu esta semana já voltei às escolas e já vou estar com as crianças, e já estou com as crianças novamente a passarem essa mensagem, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, trabalhar com a criançada nas aulas de educação física, de expressão motora, atividade física ou desportiva no primeiro ciclo e no pré-escolar. Eles precisam muito, principalmente depois desta época. Voltei a contribuir para a transmissão dessa mensagem que tu falaste agora. Sim. Precisam de gastar energias. Estamos a caminhar para o fim e a Adriana tem agora aqui uma última questão, não é, Adriana? Núria, passa tudo o que foi falado, esta atividade prática, a ausência de atividade física, tem uma influência importante ao nível de saúde mental ou falta dela? É óbvio que depois tudo o que dissemos que é mais do que importante, não é? E retomando a primeira questão que colocaram, e a questão se calhar pela qual estamos aqui, que é a pandemia e o confinamento e o impacto na saúde mental e a atividade física, eu não falei, mas eu também vejo coisas boas e aspectos positivos nesta pandemia. Eu vejo oportunidades para melhorar uma série de coisas na sociedade, mais que não seja com este tipo de coisas, como estamos aqui a fazer agora, a importância da mente sã em corpo são, um ditado que se diz tanto, mas que as pessoas muitas vezes não praticam, porque com o confinamento, com a pandemia e as subsequentes medidas, não só o confinamento, mas todas as restrições à liberdade que nós passamos a ter, eu acho que isso provocou na nossa mente e nas nossas emoções uma debandada, uma agitação enorme, como se fosse, imaginem, um mar revolto, não é? E o nosso corpo, foi obrigado a permanecer mais ou menos estático, mais ou menos limitado em termos de espaço. Ou seja, esse mar revolto que está dentro de nós não tem tido a oportunidade de se expandir pela praia, digamos assim. E então é importante dar-lhe a oportunidade para que se expanda a mente e as emoções e que se possa fazê-lo através, nomeadamente, da atividade física, sem dúvida alguma, porque o nosso corpo é o veículo da mente e das emoções. Também é uma frase muito gira que gosto muito,
que é, tu tens duas casas, é o planeta Terra e é o teu corpo, cuida deles. E sem dúvida alguma, porque ao cuidar do corpo estamos a cuidar da mente e estamos a cuidar das nossas emoções. E por isso, e usando a expressão da moda, eu digo às pessoas para desconfinarem o corpo, desconfinem o corpo e para desconfinar os pensamentos e as emoções. Então, que saltem e que dancem e que caminhem e que se mexam, o que for preciso, mas que se mexam efetivamente para bem do seu bem-estar, da sua saúde, para bem das suas emoções, da sua mente e do seu corpo. É isso. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim. Aliás, estamos mesmo no fim. Núria, eu queria mais uma vez agradecer-te pela disponibilidade para esta entrevista. Uma primeira experiência para todos nós. Agradecemos toda a informação que aqui nos deixaste, que vai ajudar a esclarecer. Penso que vai contribuir para esclarecer muitas pessoas para aquilo que são para aquilo que é esta relação da atividade física e do bem-estar psicológico / bem-estar mental, e por isso renovo o meu agradecimento. Muito obrigado. Meninas, presumo também queiram deixar aqui uma mensagem. Queria dar um muito obrigado a si, que esteve a acompanhar-nos durante esta entrevista. Aproveitamos também para pedir, caso tenha sido do seu agrado e que nos deixe aqui um like, partilhe nas suas redes sociais. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira na rúbrica Sabia Que, na qual voltaremos a falar dos benefícios da atividade, de uma forma mais alargada. Então, para todos vós, espectadores que aqui tiveram e que nos acompanharam, muito obrigado a si também. Fique bem, proteja-se, mas seja ativo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.